Olá e bem-vindo a mais um vídeo de modelagem de problemas de otimização em Julia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o problema do caixeiro viajante. Problema básico, muita coisa depende dele, tem a mesma ideia por trás. É clássico, é um problema que a gente gosta muito de falar nas palestras, nas aulas. E ainda hoje importante, que tem várias variantes que não são resolvidas facilmente e a gente precisa de métodos específicos para resolver esses problemas, heurísticas e meta-heurísticas. Lembrando que aqui a gente vai ver a modelagem desse problema, então a gente vai ver uma maneira de passar isso para um jump, no caso, e o jump vai passar para um solver, e o solver que se vira e a gente torce para que dê tudo certo. Para muitos problemas de tamanho razoável, isso é suficiente. E mesmo que não seja suficiente, entender as ideias desses modelos vai ser importante caso você resolva implementar esse problema, implementar uma heurística para esse problema no futuro, ok? E antes que eu esqueça, já vai se inscrevendo, deixa um like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que gosta de matemática, de otimização ou de Julia, ok? Me ajuda bastante, estamos tentando chegar em 1000 inscritos esse ano ainda. Então, vamos lá, estamos já a 2/3 do caminho. O problema do caixeiro viajante é um nome muito estranho para a gente, pelo menos eu nunca ouvi falar de caixeiro viajante. É um problema de um vendedor que tem vários lugares que ele precisa passar e ele precisa sair de um lugar, passar em todos e voltar ao mesmo lugar. A ideia é que ele não vai passar em todos os lugares, em nenhum dos lugares mais de uma vez. E ele precisa dar uma volta completa. Para a gente, hoje em dia, faz mais sentido pensar no entregador, tá? Você tem um lugar que você sai, por exemplo, você vai fazer entrega de Correios. Você vai sair do centro de distribuição dos Correios com 20 pacotes e você tem 20 lugares para você entregar esses pacotes na sua lista. E aí você sai fazendo um trajeto, de preferência o mais curto ou mais barato, certo? De uma maneira ou de outra de medir isso, de tempo, dinheiro, e você vai ter que voltar para o centro de distribuição para deixar o caminhão, ok? Da maneira mais simples que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai simplesmente assumir que dá tempo de visitar tudo, que a gente consegue calcular todas as distâncias ou o custo de um lugar para o outro, que a gente não vai, por exemplo, o caminhão ficar mais leve, vai afetar. Nada disso importa, estamos na versão mais simples possível. Então a gente tem aqui um lugar que é um centro de distribuição e você tem vários lugares que você precisa fazer sua entrega, ok? E aí você vai fazer um trajeto que passa nesses lugares todos. Por exemplo, este trajeto aqui. E você vai calcular o custo de fazer esses trajetos, que é baseado nessa aresta. Isso aqui foi uma chave. Que aqui você tem um custo de transporte para fazer esse transporte desse lugar 1 para o 2 aqui, tá? Que a gente vai assumir por simplicidade que é a distância, tá? Vamos simplesmente falar a distância do 1 para o 2. Então, vamos imaginar que você quer percorrer a distância mínima. Esse é um exemplo, pode ser que essa daqui seja a solução ótima, pode ser que a solução ótima não seja essa, seja uma coisa assim. Você vem para cá, aí você faz assim, aí você vem para cá, e aí você volta aqui, e faz assim, ok? Belezinha? Espero que dê para ver que são dois trajetos diferentes. Isso é um problema que eu gosto bastante em 2016 ou 2017, quando a gente teve aqui na UFPR a feira de profissões. A gente fez esse problema com um tabuleiro, a gente foi lá e montou, vocês não estão vendo a minha mão, mas a gente fez um tabuleiro com um mapa da cidade de Curitiba, um pedaço da cidade, claro. E a gente escolheu 20 pontos, falou assim, olha, o seu objetivo é passar nesses 20 pontos aí. E você tinha um barbante que você ia passando em cada um dos lugares e aí tinha que conseguir fazer o barbante chegar lá. Porque o barbante ele tinha um tamanho exato para dar certo. Se faltou barbante, é porque você não conseguiu a solução ótima. Foi um problema bastante divertido, muita gente tentou e várias pessoas conseguiram, mas isso revela que não é fácil, tá? A gente tinha 20 pontos, não era fácil achar o caminho curto no exemplo de tamanho razoável. Aqui talvez você olhe e fale assim, esse aqui é mais, obviamente, mais curto que o outro,
Mas no exemplo realmente interessante, isso não vai ser óbvio, ok? A outra coisa é que a gente tem uma maneira de resolver esse problema, a gente sabe um algoritmo para resolver esse problema, e o algoritmo é simplesmente tentar todas as possibilidades, como a gente fez num dos nossos problemas originais aqui primeiro, não lembro mais qual foi, se for do transporte, a gente pode sair jogando todos eles. Foi o da mochila. Tenta todas as opções possíveis. É uma solução viável, tá? Importante notar que, dependendo do tamanho e do seu computador, até uns 20, 30 lugares, talvez ainda faça, tá? Mas com certeza mais do que isso, ele já começa a sofrer demais, começa a gastar muito tempo, beleza? Não vou fazer aqui a versão de força bruta, de que tenta avaliar todos os lugares, então vou deixar isso para você. Fica como um desafio. Se você conseguir fazer, deixa um comentário aí falando, mostrando o seu código. Cola aí, não cola o código inteiro, por favor, mas cola o link aí para o seu repositório ou para um gist.github, que deixa só o código online, para as pessoas poderem discutir o que você fez, legal? Beleza, essa é a versão mais básica do problema. A gente tem que achar um, um trajeto mais curto passando em todos esses lugares. Você talvez já tenha visto uma estrutura que tem toda a cara do que a gente está fazendo aqui, certo? Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Se você já viu, com certeza você bateu o olho e já brilhou, que é isso. A gente tem um grafo nessa situação, parecido com o que a gente teve no problema de transporte, tá? A gente tem um problema de transporte, a gente tinha um grafo, mas aqui é muito mais claro que a gente tem que passeando por um grafo, tá? E cada cidade ou cada ponto de entrega desse é um nó do nosso grafo, ok? E claro, a gente vai supor que o nosso centro de distribuição também é um nó. O trajeto que a gente faz é a aresta. Ah, mas e se eu estiver numa cidade de verdade, onde eu faço tudo curvo, então não vai mais poder ser um grafo? Pode também, porque isso daqui é uma representação abstrata, então você pode falar que o tamanho da aresta é o custo total. Pode ser que você não consiga desenhar, mas representar você consegue. E além do mais, se você realmente falar assim, não, eu quero fazer tudo com um grafo, você pode fazer o trajeto dentro da cidade, cada uma das esquinas, com um grafo também. Que é tipo o que o Google Maps faz, né? Que você coloca, sai daqui para cá, e ele vai lá e faz o trajeto em cada um desses lugares. Não recomendo fazer isso, nós, humanos, normais, no nosso computadorzinho, mas talvez no exemplo pequeno a gente possa ver esse problema no futuro, ok? Então, antes da gente começar a falar da modelagem, vamos desenhar um exemplo, tá? Só desenhar um exemplo e para ver o que acontece. Estamos aqui no Julia de novo, estamos no Julia 1.6, não lembro se a última vez já estávamos. E eu vou usar esses pacotes, todos vendo que já estou usando vários pacotes, um deles é de grafos, mas não se preocupe com isso aí agora, por enquanto a gente vai ignorar. Eu vou criar uma instância, como a gente fez várias vezes, vou criar aleatoriamente, colocar minha semente aqui 0 para ser reprodutível, e eu vou criar pontos no grid. Tá, então eu vou dizer que eu vou ter, vamos falar, 10 pontos, e eu vou criar esses pontos como sendo aleatórios tamanho N2. Eu acho que isso aqui é suficiente, tá? Eu poderia fazer um pouquinho mais rebuscado que isso, mas eu acho desnecessário. E aí, para poder desenhar, deixa eu fazer assim para você poder visualizar. E aí, para poder desenhar, eu vou desenhar. Então, veja que eu tenho N linhas, tá aqui minha mão, N linhas e 2 colunas. Então, eu vou pegar a primeira coordenada, certo? A primeira coluna vai ser os X, a segunda coluna vai ser os Y. Então, a primeira coluna são todas as linhas da primeira coluna, todas as linhas da segunda coluna. Eu vou pintar de azul, vamos colocar um blue aqui, e sem legenda. E esse daqui vai ser os nossos pontos. Esses serão os pontos que a gente vai considerar. Então tá aqui os nossos pontos. Estamos aí. Vamos começar, não importa de onde, para o nosso problema. Porque a gente vai dar a volta em tudo. E a gente tem que acabar no mesmo lugar, no entanto. Então aqui tá bem afastado uma coisa da outra, tá? Aqui pode ser que seja mais ou menos óbvio o que você tem que fazer. Não vamos sofrer com isso.
A pergunta é como é que eu vou desenhar isso daqui, como é que eu vou pegar um exemplo disso. Estou aqui com os nós, então vou falar o seguinte, cada um desses pontos vai ser um nó. Então eu tenho 10 pontos, tenho nó 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E a minha pergunta é, qual que é o trajeto que eu vou fazer? Uma maneira de a gente representar grafos é justamente falar que você tem esses 10 pontos aí e você vai ter uma matriz de zeros e uns. E essa matriz ela tem 10 linhas e 10 colunas, é uma matriz 10 por 10. E você vai ter o elemento ij dessa matriz dizendo se tem ou não uma aresta indo do nó i para o nó j, tá? Então vamos falar que você tem uma matriz que ela é 0, 1, 1, ok? Vamos fazer assim. Você tem 1, 0, 0, e você tem 0, 1, 0. Então você está falando que do nó 1 para o nó 1 não tem nada, do nó 1 para o nó 2, lembrando que é a linha e aí depois a coluna. Então do nó 1 para o 2 tem uma aresta, do 1 para o 3 também e assim por diante. Vamos fazer aqui um exemplo mais numérico que é mais interessante, né? Vamos falar que você está aqui com... Vamos fazer direito. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem isso daqui, por exemplo. Ok? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas, que eu contei no olho para você, e 5 vértices. Então a maneira de poder fazer essa conta, ou 5 nós, tá? De poder fazer essa conta, não, de poder fazer a representação desses caras é considerar uma matriz 5 por 5. E aí eu vou marcar em cada uma dessas linhas para onde que está indo o meu minha aresta. Então, da 1 vai para 1? Não. Vai para 2? Sim, que é essa daqui. Okay? Vai para 3? Sim, que é essa daqui. Vai para 4? Não. Vai para 5? Não. Da 2, estou aqui na 2. Eu vou para 3, para 4 e para 5. Então, eu tenho nada, nada, 3, 4 e 5. Da 3 só vai para 4, então 3 vai para 4. Da 4 vai para 5, então 1, 2, 3, 4, 5. E da 5 eu vou para 3. Então veja que nesse caso a gente quase que teve uma matriz totalmente triangular superior. Isso é por acaso, tá? Por quê? Porque eu tive um viés de sair colocando as coisas na ordem. No fim, coloquei esse 5 vai para 3 para mostrar que isso não é necessário. Eu posso voltar. Mais do que isso, eu posso ter algumas coisas que talvez não façam sentido no nosso problema, mas para grafo faz, que é, eu posso voltar, certo? E eu posso dar volta em mim mesmo. Vamos fazer assim. Ok? Então, do 1 eu posso ir para o 3, do 3 para o 1, e do 1 eu posso ir para o 1 de novo. Então, 1 para 1, e do 3 posso ir para 1 também. Beleza? Então, eu posso ter dois... eu posso ter um nó indo e uma aresta indo e uma aresta voltando, não impede, tá? Uma coisa que eu não falei, nesse caso, essas arestas todas têm direção. Em algumas situações não vai ter, tá? Não vou entrar em detalhes sobre grafos, infelizmente seria uma aula só sobre isso. Se você não viu, vale a pena talvez estudar uma coisa a mais. Se for uma coisa que a gente precisa muito ver, quem sabe um dia eu fale mais a respeito. Mas eu não quero estender muito nesse assunto, porque ele é um assunto longo, tá? Dá pra fazer uma disciplina só sobre isso. Beleza? A ideia é essa. A gente vai assumir que não tem, no entanto, isso daqui. Você tem duas arestas indo para o mesmo lugar. Isso a gente vai excluir, tá? Ok, então esse daqui é o tipo de estrutura que a gente vai ter para representar o nosso grafo. Ok? Eu vou usar uma estrutura dessa para desenhar aqui como seria. Então eu vou fazer uma função plota grafo que vai receber uma matriz x. E essa matriz ela vai ter tamanho n por n, tá? Eu vou assumir, não vou fazer verificação nenhuma. E eu vou plotar. Eu vou pedir também a posição
Aqui eu chamei isso de P, mas eu devia ter chamado de P maiúsculo para posição e o Pzinho para o polote, tá? Então eu vou receber os Pzinhos, então eu vou plotar toda a primeira coluna, toda a segunda coluna, igual eu fiz aqui em cima. E aí o que eu vou fazer, pode ser a maneira burra de fazer isso, mas a gente não vai se preocupar com isso. Eu vou fazer um for para cada uma dos elementos dessa matriz, e de uma n, j de uma n. E se a minha matriz for 1, eu vou fazer um polotinho aqui da posição que está o P correspondente, então é o iésimo ponto, então o x dele, para o jésimo ponto, que é o j. E a mesma coisa para o y, i2, j2. Então lembrando que aqui eu estou falando o x do ponto 1 e do ponto 2, e o y do ponto 1 e do ponto 2. Então lembrando que plot é x, y. Ok? Vamos printar de azul de novo. E aqui, só porque a gente pode, vamos fazer uma flecha. E aí a gente retorna o P. Uma coisa que eu esqueci é de colocar o Pzinho aqui. E eu posso fazer assim, x é igual a rand 0,1, n por n, quer dizer, ele vai ser o 0 ou 1. E eu vou fazer um plota graph. Só. Px. Então tá aí. No nosso exemplo, obviamente, ele não está sendo um trajeto, mas ele está fazendo um plot de um gráfico. Tá meio ruim de visualizar, porque aqui parece que ele tem muito ponto, que não é zero, então eu vou fazer uma levemente diferente, que é a matriz identidade. Então, a matriz identidade, para aqueles que não lembram, é uma matriz n por n, no nosso caso, que tem 1 na diagonal e 0 fora. Se eu plotar isso aqui, nada vai acontecer, ou nada deveria acontecer e no fim aconteceu. Então, voltando aqui, eu fiz um erro, o scatter tinha uma exclamação que eu deixei passar, acontece. Tira a exclamação, agora ele vai plotar tudo bonitinho. Plotando. No caso da matriz aleatória, tá? Um monte de arestas. Se eu colocar a identidade, só tem aresta que vai de um ponto para ele mesmo, só que ele não faz o loop automático. Eu fiz uma reta de um ponto para ele mesmo, não funciona. E aí o que eu vou fazer é considerar uma permutação aleatória. Rand perm, tamanho n. Eu não sei se é assim que faz. E a matriz X eu vou fazer das colunas. Rand é o tamanho. Pronto. E tá aí. Agora eu fiz uma permutação aleatória dos índices desse cara. Então eu estava falando, vai do 1 para 1, do 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. Não resolvi falar nada disso. Muda a ordem das colunas todas. Agora em cada coluna tem uma pessoa, em cada linha tem uma pessoa. É um trajeto. Legal, né? Curtiu. Eu sei que você curtiu. É uma maneira de criar trajetos aleatórios. Uma coisa interessante, que a gente já deu sorte de aparecer na primeira vez bonitinho. Tá vendo o que pode acontecer dele ir para ele mesmo, tá? Então isso não tem como a gente impedir. Aqui, a gente vai impedir isso depois. Tá vendo? A gente pode sair criando. Algumas situações funcionam, tipo essa, e muitas outras não funcionam. Fantástico, estamos bastante felizes, conseguimos gerar alguns exemplos não funcionam, a gente não vai verificar isso ainda, e alguns exemplos funcionam. Vamos falar sobre o modelo, então, ou mais especificamente, os modelos, que hoje vai ter dobradinha de modelo. O nosso primeiro modelo é o modelo de Dantzig, Fulkerson e Johnson. Eu vou escrever isso daqui para você, tá? Se você for no Wikipedia, tem esses modelos lá, tá? Eu não estou fazendo nada tão avançado assim. Modelo DFJ, às vezes você vai ver. E esse modelo, a gente continua trabalhando com questão de grafo, então a gente vai ter uma variável x e j,
que ela é zero, ela é zero se não existe aresta IJ e 1, caso contrário, quer dizer, existe aresta IJ, ok? Ou seja, se você pegar esse x e j, ele é exatamente aquela matriz de grafo. Então, isso é muito comum a gente ter esse tipo de variável x e j quando a gente está trabalhando com grafo, porque é grafo. Faz sentido, né? É exatamente isso que está acontecendo. No caso do transporte, já era isso. A gente não falou muito lá por quê? Porque lá você tinha um lado esquerdo e um lado direito. Você tinha os fornecedores e você tinha os clientes. Sai de um e chega no outro. Então é um tipo de grafo específico. Aqui é mais geral. A gente está falando de um grafo geral, você vai ter essa matriz aí, tá? Beleza, não precisamos sofrer com isso, no entanto, vamos continuar. E aqui a gente vai ter um parâmetro. Note que eu não estou seguindo aquela ordem, aquela convenção de sair colocando a lista de todos os caras do modelo, que é um modelo muito simples ainda. A gente vai ter um parâmetro nesse nosso caso, que é o CIJ, que é o custo de percorrer IJ, a aresta IJ. Ou seja, se meu caminhão, supor no caminhão, for de I para J seguindo essa aresta, o custo vai ser CIJ, ok? E aí você já tem a resposta exata de quanto que vai ser o custo total do meu modelo. X e J é 0 ou 1. É 1 se eu passar. O custo de eu passar é C e J. Então, se eu multiplicar os dois, se eu não passar, não vou pagar nada. Se eu passar, pago C e J. Então, qual que é o meu objetivo? E a minha função objetivo, por consequência, é minimizar um somatório em I, somatório em J, de C e J, X e J. Então, a primeira parte do modelo é essa, muito simples. Eu quero minimizar todo o custo de passar por todos esses caras aí, tá? Eu quero andar o mínimo possível. Esse é o principal nesse problema, tá? Veja que se você falar assim, se você trabalha ou já trabalhou em alguma coisa relacionada à entrega, né? Dependendo de onde você está entregando, você recebe uma lista pronta para onde você tem que passar. Ou às vezes você recebe, tipo, esse aqui é o bairro, e aí você faz mais ou menos na ordem que tiver, porque é tudo muito próximo uma coisa da outra. Então a gente está imaginando que aqui as coisas não são próximas e que vale a pena fazer essa otimização aí, tá? Então, o custo de otimizar, o problema é menor do que o custo de, de você, de quanto você ganha, tá? Então, quanto você gasta para poder contratar alguém para fazer esse software é mais barato ou vale a pena no final das contas, tá? Então, esse é o nosso objetivo. A segunda coisa é, eu vou sair do I, do nó I, do vértice I, e eu vou para algum lugar. Eu não posso passar no I de novo, porque se eu passei no I de novo, é porque eu estou sendo ineficiente. Só preciso passar no lugar uma vez. E se eu estou passando lá, eu podia ignorar e ir direto para outro lugar. Então tem uma certa hipótese aí por trás envolvendo a desigualdade triangular, que a gente não vai entrar em detalhes. Se você já ouviu falar de desigualdade triangular, nunca soube para que servia esse é um lugar. Tá? O que basta saber é que a gente precisa que, se você tiver a situação de falar, olha, vou no IJ, esse aqui é o I. E aí alguma coisa, você estava fazendo isso. E alguma coisa falou, oh, vai pro I de novo, para depois você ir para esse outro cara. Tem que valer a pena você falar assim, não, eu vou direto para outro cara. Em vez de passar no I, faz mais sentido ir para outro cara. Tá? É uma hipótese do nosso modelo, que não faz sentido você passar num lugar no mesmo lugar mais de uma vez. Então a gente vai falar que a gente só pode passar uma vez num lugar I. Então, para todo I, todos os lugares que eu sair do I, certo? Então, para todos os lugares que eu sair do I, então xi1, xi2 até o xin, um deles só que pode estar ativo.
Então ele tem que ser no máximo 1. Por outro lado, eu preciso passar no i. E se eu passei no i, eu preciso sair do i também. Tá? Lembrando que a gente está assumindo que você começa no ponto, você volta para ele. Esse ponto não importa no dentro do grafo, então são todos iguais. Então ele pode ser o primeiro, pode ser o último, pode ser um do meio. Então você tem que passar em exatamente um fulaninho e no máximo em um fulaninho. Você tem que passar nesse i uma vez só. Tá? Espero que tenha sido super claro. Eu gosto de estressar bastante essas restrições, porque elas aparecem em vários modelos depois. E aí, quando você vê elas, você tem que estar acostumado já com o que está acontecendo, ok? Então, no máximo, eu passo uma vez no i, tá? E se eu passo uma vez no i, eu tenho que sair uma vez de lá. Por outro lado, a mesma coisa vale por chegar. Então, se eu considero todos os lugares que eu estou chegando, eu tenho que chegar uma vez só nesse meu vértice. É a mesma coisa, tá? Então essas restrições são muito comuns, a gente viu restrições parecidas com elas. Vão continuar aparecendo restrições assim, tá? Se acostume com essas restrições. Até aqui que eu falei. Eu vou passar uma vez em cada lugar. Fantástico. Parece que já acabou, certo? Eu só posso passar uma vez e eu vou passar e sair. Fim. Parece que acabou. Mas não acabou. Por quê? Porque cai aqui este exemplo sacaninha que você tem 5 lugares e aí você faz assim, tá? Não importa a ordem aqui. Olha para esse exemplo sacaninha. Você fala, vou do 1 pro 2 pro 3 pro 1 e do 4 pro 5 pro 4. Satisfaz essas duas restrições. Eu estou passando uma vez em cada ponto, estou chegando uma vez em cada ponto e saindo uma vez em cada ponto. Tá? O problema é que eu magicamente, entre um transporte que eu estava fazendo aí e outro, eu desapareci e cheguei num lugar. Então a continuidade do meu trajeto não é garantida por essas duas restrições. Esse é um problema seríssimo, tá? Digamos que essencialmente é o motivo pelo qual esses caras são difíceis. Então eu preciso de alguma maneira impedir que isso aconteça. Isso aí a gente chama de loop, tá? Então eu preciso, ou ciclo. Então eu preciso impedir esse loop. Como que eu vou fazer isso? Aí que entra a restrição que realmente dá nome a esse DTZ. É a seguinte restrição. Eu vou tentar escrever sem sofrer muito. Ok. Vamos olhar para essa restrição, para essa parte da direita aqui. Qualquer S em um AN. Aqui tem que ser diferente. O próprio conjunto 1N não importa. Você está falando o seguinte. Você está nesse lado direito olhando para quê? Todos os subconjuntos de um AN. Então são todos subconjuntos. Menos o próprio conjunto inteiro, tá? Então você está falando, olha, se você pegar qualquer parte, tá? Vale a restrição da esquerda. Vamos explicá-la já já. Mas o que eu estou falando aqui em cima e vai fazer sentido? Essa restrição da esquerda ela vai falar, olha, não pode ter ciclo. Já explico como. O que eu estou falando? Eu estou falando que quando eu pegar 1, 2, 3 aqui em cima nesse desenho, essa restrição tem que valer. E aí, por causa disso, não vai ter ciclo 1, 2, 3. Essa é a ideia. Tá? Agora, que restrição é essa? Essa restrição está falando o seguinte, olha. Soma todos os caras que você andar, mas só no conjunto S. Então você está fazendo somatório I em S e J em S. Isso quer dizer que você ignora completamente todos os outros lugares. Desaparece da sua memória. Apaga tudo. Estou olhando só para 1, 2, 3. Soma quantas arestas tem. E aí que vem a graça. Se você está dentro do conjunto 1, 2, 3, você fizer 1 para 2, 1 ou 1 para 3, isso é uma aresta. 2 para 1, 2 para 3, outra aresta. 3 para 1, 3 para 2, mais duas possibilidades. Você pode fazer 0, nenhuma dessas, ou 6, que é o máximo, todas essas, tá? Se você tiver 0, você não está fazendo o trajeto. Se você tiver uma, beleza,
Você está fazendo de um lugar para outro e um ficando de fora. Se você tiver duas, nesse caso específico, tá? Não é geral. Se você tiver duas, você está fazendo ou 1, 2, 2, 3, ou 1, 2 e 1, 3, que você pode imaginar que satisfazendo as de cima tem que ser tipo 2, 1, 3 ou 3, 1, 2, ou 1, 2, 3, ou 3, 2, 1, ou 3, 1, 2, enfim. Alguma coisa, mas que está fazendo bonitinho. Se você tiver mais do que isso, se você tiver 3 arestas, deixou de ficar um caminho só e passou a ter um ciclo. Então, até então, você tinha 1, 2, 3, ou 2, 1, 3, ou 3, 2, 1, certo? Você tinha um caminho. Você coloca mais uma ali, para continuar satisfazendo as duas restrições de cima, quer dizer que ele vai ter que fazer um ciclo. Então, você tem 1, 2, 3. Eu não posso mais sair do 1. Eu não posso mais chegar no 2. Eu não posso mais sair do 2. E eu não posso mais chegar no 3. Então, se eu não posso sair nem do 1 nem do 2, tem que sair do 3. E se eu não posso chegar nem no 1, desculpa, se eu não posso chegar nem no 2, nem no 3, eu tenho que chegar no 1. Então vai ficar 1, 2, 3. E aí ele fez um ciclo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Então o que ele está falando é, olha, isso daqui são todas as arestas. E aqui ele está falando que tem que ser, no máximo, uma quantidade suficiente para não dar ciclo. Não ter ciclo. Ah, mas eu não posso ter um ciclo menor? Pode. Mas aí você tem nessa mesma restrição um outro S menorzinho. E esse S menorzinho, você vai ter essa mesma restrição falando, não vai ter ciclo nele. Essa é a graça. Então você tem lá, pega um conjunto, você tem 50 pontos. Você pega lá os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e fala, nesses 10 eu não posso ter 10 arestas. Porque se eu tiver 10 arestas, satisfazendo as outras duas restrições, em algum momento eu vou ser obrigado a fazer um ciclo. Então, essa restrição impede ciclos no conjunto S. Tá? Então, vou anotar aqui que isso daqui impede ciclos. Não é nem no conjunto S, né? Com S. Enfim, impede o ciclo com S elementos. Com os elementos de S. Que difícil escrever. Escrever é difícil, pessoal. Tá? Eu não sou bom nisso, não. Então, impede o ciclo com os elementos de S. Se você considera para todos os conjuntos de S que está falando, não vai ter ciclo. Não pode considerar o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até N. Por quê? Porque aí eu não vou ter o único cara que importa, que é o ciclo que passa em todo mundo. Tá bom? Note que eu tenho um ciclo, que é a solução, que é o que contém todo mundo, 100% dos vértices. Esse cara interessa, então não posso excluir ele. Ok? E além disso, se eu tiver um único elemento, eu estou fazendo x e y. E tem que ser menor ou igual a zero. Então isso daqui equivale a falar, olha, eu tenho um elemento fixo igual a zero. Não vamos sofrer com isso, vamos só falar que vale. Você talvez já tenha sacado, isso daí vai ser horrível computacionalmente. Por quê? Se você considerar, ignora os conjuntos unitários, não vamos fazer isso. Considera aí 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem o conjunto S podendo ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 4, 3, 5, 4, 5. Também pode ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5. E já me perdi. Certo? E todas essas possibilidades. Que é um monte. 10 cidades. 20 cidades. 50. Acabou a memória. Pronto, explodiu. Ok? Esse é o grande problema dessa modelagem. Mas vamos ver um problema de cada vez. Vamos fazer a coisa errada. É importante falar isso, é coisa errada, e implementar isso do jeito que está aí, tá? Por favor, não vai cortar o vídeo e falar assim, o Abel falou que era para eu fazer isso aqui, tá? Senão eles vêm me caçar.
vem tirar minha licença de matemático. Não posso fazer isso. Vamos implementar esse brinquedo aqui sem sofrer com o que está acontecendo. Ah, uma pergunta, uma coisa que eu não fiz, na verdade, qual que é o custo? Então, se esse daqui é o meu ponto P, meu custo, eu vou usar aqui o linear álgebra. Eu usei lá embaixo, mas como você vai reproduzir isso daqui, você precisa. Vai ser a norma, a distância de um ponto para outro, que é o ponto I do ponto J. Lembrando que as colunas é XY, então PI e PJ são literalmente os pontos I e J. Para o I de 1 a N, de 1 a N, ok? E para me garantir, para que a coisa não exploda, vamos começar com 5 pontos apenas, tá? Então, beleza, eu estou com esses 5 pontos aí. Essa função não muda, é igual a mesma coisa. Beleza, vamos modelar. Usando o jump, qual que é o nosso modelo? Modelo é, eu vou criar uma model igual a model. Eu já estou usando o CBC lá em cima, não preciso disso, na verdade. Optimizer, ok. Roda para ver que ele está funcionando e para ele pré-compilando. At variable model, quais são minhas variáveis? X de 1 a n, j de 1 a n. São variáveis binárias, tá? Então a gente não precisa colocar restrição nem nada. Qual é o meu objetivo? Vitória, não. Conquista também não. É somar x ponto vezes c. Então isso daqui você pode escrever assim, que ele faz o produto, ou você pode escrever do jeito tradicional, x e j, for i de 1 a n, j de 1 a n. Tenho a impressão que depois que ele compila fica exatamente a mesma coisa. Manda rodar para ver, para ele poder desenhar bonitinho para gente. Isso. Olha aí, certo? Obviamente nossos custos são péssimos, mas ele fez tudo bonitinho. Uma coisa interessante aqui é o x11, x22, x33, x44, x55, se escolhidos, dariam custo zero, que é o mínimo. Mas eles formam ciclos. Cada um desses pontos, indo dele para ele mesmo, é um ciclo. Então, se você não eliminar ele usando a restrição com S individual, você tem que eliminar de outro jeito, tá? Importante, isso daí é um erro comum. Então, restrições de 1 a n, você vai somar x e j. Isso tem que ser 1. Mesma coisa, só que mudando j de lugar com i. Tem que ser 1. Só restrição tradicional de balanço aí, digamos assim, num grafo. Chega uma vez, sai uma vez. Aí que vem a parte boa. Eu preciso fazer todas as combinações do conjunto de 1 a n. Como que eu faço isso? A gente vai usar o pacote Combinatorics. Eu espero que não tenha instalado. Vou instalar ele para você ver. Esse pacote é relativamente bem leve, tá? Então não é uma coisa difícil. Também a gente podia considerar o pacote Iterative, ver se alguma coisa que é do Standard Lib, ver se tem alguma coisa lá, mas nós não vamos. Então, using combinatorics. Acabou, já rodou. E aí você tem dentro do combinatorics, você tem o combination 1 a 5. E aí ele imprime esse negócio estranho aí para você, que você fala o quê? Mas se você coletar, você vai ver que isso daqui é todas as combinações, ou são todas as combinações. Beleza? Só você excluir a última que não tem problema. Fantástico? E é exatamente isso que a gente vai usar. Então, for s em... É bem, né? Para usar isso, eu gosto. For s, inclusive eu preciso usar o combinatorics em ordem cronológica para você não ficar chateado comigo. Então, para cada uma das combinações de 1 até n, então eu estou fazendo as combinações de 1 até n aqui, se o tamanho de S for n, saia, porque a gente chegou no limite. Importante checar de alguma maneira isso. Nesse nosso caso, a gente vai remover assim. Por motivos eu não estou fazendo 1, 2 pontos, n-1.
Não vamos sofrer por quê. E a restrição é bastante simples. A restrição é simplesmente, olha, você vai pegar o I em S, você pode fazer assim, J em S. Inclusive eu estou fazendo errado, você vai fazer a soma desses caras. Aqui é uma restrição só. For I em S, J em S. Isso daqui tem que ser menor ou igual que o tamanho de N. Então vamos chamar aqui o tamanho de S, de N não. Lens menos 1. Ok? Precisava ter feito isso? Não, mas eu tenho aquele toque de querer ser eficiente, então a gente acaba fazendo coisa que não precisa. Esse é o nosso modelo, se a gente fez certo. A gente está pegando todas as combinações, igual diz a restrição, tá? Lembra a restrição aqui? Todas as combinações, menos a última, e fazendo a restrição somando todo mundo, tem que ser menor que o tamanho de S menos 1. Vamos resolver esse modelo. Optimize. Quantas restrições tem esse cara? 30 restrições. São 31 combinações. A vazia não está inclusa e a última não está inclusa, então são 30 que sobraram. Você tem 30 restrições mais 20. Tá? Não, 5, né? Mais 5, mais 5, mais 10. Certo? A gente está fazendo a combinação de 1 a 5. Se fosse de 1 a 10, como eu estava fazendo antes, quantas são? 1022 restrições, além das 20 tradicionais. Pois é, por isso que eu desci para 5. Então vamos resolver ele. E tá. Ficar de olho para ver se meu computador não vai pegar fogo. Brincadeira, é pouca coisa, dá conta. Espera. Fazer o corte pra gente. Bom, não vamos fazer o corte mais. Daí ele disse que encontrou a solução ótima. Fico feliz com isso. Vamos para baixo, eu posso pagar isso daqui já. Vamos pegar essa solução. Então, x vai ser o value do x. Essa é a nossa solução, vou mostrar para vocês. Note que essa solução é uma matriz de inteiros. Como já falei em outros vídeos, quando você olha esses elementos, às vezes eles estão certinho, 0 e 1. Às vezes eles estão próximos dentro da precisão float, ou numa precisão não tão boa assim, por causa do algoritmo interno. Então aqui a gente vai arredondá-los para valores inteiros, para a gente não sofrer com isso. Então tá aí. É um exemplo muito simples, a solução é bonita, é simples. Pego essa solução bonita, simples, e desenho-a. Essa é a nossa solução. Uou! Eu sei que você está falando. Ok, tá bom. Já vi melhores, certo? Problema pequeno. Não sei por que estamos tão empolgados. Vamos tentar com 8. Aqui com 8. Foi. Vamos tentar com 10. Então aqui os pontos. Rodou. Quanto tempo foi? 0,04. Ainda sem preocupações, ele está indo bem. Vamos tentar com 12. Rodou muito rápido de novo? Não, não rodou ainda, ó. Tá rodando. Não, já rodou de novo. 0,3. Tá aqui, tá começando a demorar um pouquinho. Tô sentindo que o próximo vai ser noticeable. 14. Tá rodando. E agora acabou. Levou 2 segundos para encontrar essa solução aí, ok? Essa solução, inclusive, olhando para ela, talvez a gente pudesse falar assim, acho que essa é a solução que eu chutaria, né? Infelizmente para ele não é tão simples de fazer isso, ok? 14 foi esse tempo a mais, 16 ele já vai começar a dar um trabalho. Então, exatamente por causa dessas soluções usarem as combinações, elas ficam muito caras. Então, o método simplex já é um método combinatorial. Quando você tem restrições de número combinatórios, acabou, não dá mais. É muita coisa.
Então, 11 segundos para ele chegar nesta solução aqui. Como faz então? Certo? Como que eu resolvo esse problema? E a solução é uma sacada muito forte, que é não usar essas restrições a priori, só quando necessário. E aí você vai falar assim, não entendi. Válido, por quê? Não é uma coisa óbvia a priori que isso daqui vai funcionar, certo? Eu estou falando, eu preciso tirar todos os subconjuntos para que isso funcione. O que eu vou fazer é, começa removendo só o xi igual a zero, tá? Tira todos os unitários. Essas são óbvias. Daí tenta resolver. Fala assim, resolve aí. Ignora essa restrição. Quando ele resolver, ele vai te dar um monte de valores, vai e volta. Porque se ele achar um valor curto, ele vai e volta nele. Ele achou valores curtos, vai e volta. E ele vai ignorar totalmente as dificuldades. Certo? Vamos fazer isso daqui para você ver o que eu estou falando. Então, se eu tirar essas restrições e mandar resolver, ele resolve muito rápido e fala que todo mundo é zero. Tipo, sai do ponto e vai para ele mesmo. Se eu colocar as restrições constraint model, não pode ele para ele mesmo. Remove essas, pelo menos. Ele faz isso daqui. Ele acha as menorinhas, tá? Menorinhas, e fica nelas. Qual que é o meu trajeto? Vem e volta. Faz um teletransporte, começa em outro ponto, vai e volta. Quando ele não consegue ficar só em duas, ele fica em três, tá? Mas ele tenta ficar em duas nas menores, nas combinações menores. Já é um problema interessante, obviamente. Não é só pegar as menores, mas mesmo assim, não é o que a gente quer. O que eu faço aqui agora é o seguinte: eu vou pegar cada um desses ciclos, e vou eliminar só eles. Então, quando eu falo assim, olha, você quer ficar nesse cara? Proibido. Ele é obrigado a tentar alguma coisa diferente. Então ele fala assim, tá, então eu vou pegar uma coisa um pouquinho pior. E aí, em vez de fazer aquele 2 ali, ele vai fazer uma coisa um pouquinho só mais cara. Certo? Um pouquinho mais cara. Se ele conseguir, ele vai continuar num ciclo. Tá? Ele vai, se for a melhor coisa para ele, ele continua num ciclo. Aí você fala assim, esse ciclo não pode também. E ele vai piorando. E aí você sai removendo os ciclos que ele cria, até que eventualmente ele fala assim, eu encontrei essa daqui que é a solução boa. Que só tem um ciclo, que é a que a gente quer. E, assim, é confuso você olhar para isso e falar assim, por que isso funciona? Mas a ideia é que funciona, e assim, se você olhar realmente como ele vai piorando de pedaço em pedaço, você começa a entender que não, faz sentido sim. Ele não consegue sempre pegar a menor coisa. Ele pega o que dá para que no conjunto da obra seja menor. Então eu gosto de mostrar aqui, por exemplo, nesse cara já está visível. Daqui para cá é a menor distância que você tem entre dois pontos. Mas ele não pegou ela. Por quê? Porque no conjunto da obra, se ele pegasse essa daqui, ele teria que pegar uma outra coisa ruim. Por exemplo, ele pega aqui, e aí para completar ele faz esta daqui. Esta daqui mais a menorzinha é pior do que fazer essas duas. Então ele faz uma combinação de tudo para decidir que, em vez de eu pegar a menorzinha e a pior, eu vou pegar duas médias. Se eu eliminar essas duas médias, pode ser que ele fique com essa e com essa. Se eu eliminar essas três aqui, pode ser que ele obrigatoriamente vai ter que sair desse conjunto. Ele fala, beleza, eu fico com essa, mas daqui eu vou ter que ir para outro lugar. E aí, quando ele vai para outro lugar, ele precisa reequilibrar tudo para encontrar uma solução decente. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou fazer na mão essa roubada. Quando eu digo roubada, eu quero dizer técnica matemática. Eu vou fazer na mão isso daqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Para isso, eu vou ser obrigado a anotar os valores. Então aqui eu nunca lembro como é que eu faço para fazer a anotação. Então voltei, aqui eu achei que tinha que fazer Series Annotation, a gente nunca lembra.
E aí ele aparece com os números, e agora com os números a gente vai voltar lá na solução, sem quase nenhuma restrição, tá aqui, e aí eu vou falar manualmente para ele, olha, exclui a 3, a 15, a 8 e a 4. Vamos lá. Então, eu vou fazer assim, só que eu vou fazer 3 e 15, 8 e 4, manda rodar de novo. O que acontece? Ele excluiu, e ele falou assim, vou fazer essa daqui agora. Vou excluir, vamos excluir essa daqui para ver se ele acaba juntando assim, 13, 5 e 7, 69, 12 e 11, 13, 5, 7, 5, 7, 6, 9, 12 e 11. O que ele fez? Ele não tem nenhuma dessas, tá? Ele tem outras, mas ele não tem aquelas mais, tem coisas piores. Posso fazer agora de novo. Posso 13 e 5 não pode, nem 7 e 6. Você sai criando. 13 e 5, 7 e 6. Sai fazendo. Ele vai removendo. E aí ele vai criando. Quanto mais você remove, mais ele é obrigado a ir para lugares que ele não ia, nunca pegaria essa aresta. Mas ele é obrigado a pegar, porque ele não consegue evitar de fazer aquele outro ciclo. Então, por causa de um ciclo que ele não pode fazer, ele acaba desfazendo outros ciclos e, em algumas situações, criando novos ciclos. Mas se você for removendo, uma hora ele consegue achar todos. Vamos fazer isso. Essa é a ideia do nosso método agora. Em vez de fazer o S como eu fiz, eu vou pegar todos os ciclos. Depois de resolver, acrescentar de novo o ciclo. E resolver de novo. Acrescentar a restrição do ciclo e resolver de novo. E essa vai ser a estratégia. Resolve. Pega a solução. Achou o ciclo da solução. Remove. Colocando a restrição. Resolve de novo. Acha o ciclo da solução. Remove os ciclos. Acha os ciclos, remove os ciclos. Acha os ciclos, remove os ciclos. Quando não tiver mais ciclos, além do único ciclo que importa, a gente para. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui. E eu vou fazer aqui mesmo. Tá? Na verdade, eu vou pegar isso daqui e vou fazer embaixo para a gente deixar esse código para o futuro. E eu vou aproveitar para poder pegar isso daqui, que daqui a pouco eu vou usar ele. Então, ok, removi, optimize, model, resolveu, não tenho esperança nenhuma de que ele esteja funcionando, tá feito? Não. Então, enquanto não tiver feito, a gente vai fazer o quê? Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso, vamos colar aqui, plota grafo, ele vai imprimir esse grafo? Não lembro. Então, deixa eu salvar esse gráfico aqui, só para a gente ver. Depois eu faço essa parte. Então, e no final eu vou querer fazer isso também. Então, eu estou tentando encontrar a ordem correta de fazer isso. Done é falso. Então, enquanto não tiver done, enquanto não tiver feito, otimize. Otimizou, encontre os pontos. Agora eu vou criar um grafo. Então, lá em cima eu já dei um using simple graph. E aí eu vou criar um dígrafo simples, tá? É um grafo direcionado, ok? Este grafo direcionado precisa de arestas. E quais são as arestas dele? As arestas dele são exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo para desenhar. Se o x e j for 1, a gente vai adicionar um vértice ao nosso grafo, o vértice i e j. Esse grafo é exatamente a nossa solução, tá? Simple Graphs, Light Graphs, na verdade é o nome do pacote. Tá? Mas infelizmente não vou entrar em detalhes. Ele é simples. A parte que é menos simples é essa daqui, Connected Components. Eu vou pegar todas as componentes conexas do nosso grafo, ou seja, ele vai olhar um ponto, vai andar naquele ponto, ok? Na hora que ele não conseguir mais sair dos pontos que ele já passeou,
aquilo é uma componente. No nosso caso específico, vai ser um ciclo, porque ele está fazendo ciclos separados, de juntos. Então, quando ele fizer, acabou, ele tem um ciclo. Ele vai pegar o próximo, vai tentar um ponto que ele não visitou ainda e vai tentar visitar esse novo ponto. Então, é uma maneira dele visitar. Aqui o Connected Component faz isso para a gente. A gente poderia fazer um código sem muita dificuldade que faz esse percurso, mas se tiver pronto é melhor, né? Vamos fazer o que está pronto. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, para cada S deste daí, opa, para cada para cada S destes daí, eu vou fazer esse gráfico. Só tem um porém, se eu tiver só uma pessoa nesse cara, o Don o Don é true e isso, se não eu faço isso. Tem outras maneiras de escrever, mas eu não quero sofrer. Então, se tiver uma pessoa, eu vou dar down igual a true e eu faço essa conta aqui. Beleza? Eu tenho uns if, else, talvez alguma coisa que eu não fechei. Abri muita coisa, não tenho certeza. Espero que não tenha nada errado. A gente já vai descobrir. E esse optimize já está lá dentro. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer, olha, tem um modelo aqui em cima. Resolve ele. Pega a solução. Cria um grafo com essa solução. Encontra as componentes conexas dessa solução. Se tiver uma componente só, é porque é um ciclão, acabou. Se não, você vai pegar cada uma dessas componentes e vai acrescentar aquela restrição que a gente brincou. Aqui não é para ter isso, não precisa. Fim. Pega a solução final de tudo. E a gente esqueceu uma parte importante. Não, tá certo. Então aqui, se ele resolveu, chegou aqui no dono igual a true, ele vai sair. Eu vou pegar essa solução e vou plotar o gráfico. Preparados? Então aqui ele resolveu uma vez. Até aqui em cima. Levou 005. Aí aqui ele resolveu de novo, levou 001. Aqui ele resolveu de novo, levou 001. E acabou. Em 3 iterações ele encontrou tudo isso daí pra gente. Ou seja, eu tinha 16 pontos, certo? 16 pontos. A gente nem calculou quantos seriam componentes conexas de 16 aí, né? Então aqui se eu fizer o combinations de 1 a 16, $65.000. Então eu teria 65.000 restrições no nosso pior caso, tá? Se eu fizesse tudo por extenso. No lugar disso, ele fez 3 iterações deste Brinks aqui e já achou a solução. O nosso modelo, ele é esta coisa gigante aqui. E travou para girar para baixo, tá vendo? Tem várias restrições ali embaixo. Ai, não consigo nem girar. Tem várias restrições aqui no finalzinho. Falando, olha, este ciclo aqui remove. Menor ou igual a 2 é estranho. Por que ele está fazendo menor ou igual a 2? Ah, ele pode estar fazendo pré-processamento, talvez. Bom, não vamos sofrer com isso. Mas a ideia é que ele faz as contas dele e fala, olha, só posso ter um grafo aqui, só posso ter uma componente aqui, uma componente ali, etc, etc. No final das contas, na pior das hipóteses, ele estaria acrescentando umas 8 por vez. Se ele acrescentasse para cada uma 16 por vez, ele fez 3 iterações, menos de 100 restrições ele acrescentou, com certeza menos de 50 restrições, e ele achou a solução, 16 pontos. E agora a gente pode fazer coisas divertidas como apagar isso daqui e colocar 50. Será que vai explodir? Essa é a nossa solução original, removendo o primeiro ponto só.
E aqui a nossa restrição não, né? Nossa execução aqui embaixo. Com 50 pontos. Nossa execução em loop. Não é muito difícil, tá vendo? Ele consegue dar conta, mesmo com 50 pontos. E essa é uma diferença primordial. Nesse modelo, que ele, quando é apresentado, muitos modelos são apresentados assim, tá? Então vamos lá rever. Ele é apresentado falando, você pega todas as restrições sobre o conjunto e remove elas. Se você olha para ele assim, você vai no Wikipedia e fala, beleza, está escrito isso, vou implementar, você está explodindo o seu modelo. Não vai funcionar. Se funcionar, não vai ser eficiente, tá? Qualquer coisa que escala pouquinho já quebrou. Você precisa ter noção de que o que ele está falando é o seguinte: remova esses subconjuntos preguiçosamente, lazy, tá? Lazy. Você está falando quando necessário, remove. Enquanto você tiver S que está atrapalhando, você remove. Resolveu o problema? Se ele resolveu, é porque você não precisa remover mais. Acabou. Não precisa acrescentar as outras restrições. São restrições desnecessárias. Em otimização, a gente tem muito essa questão de restrições desnecessárias, tá? Então é esperado que isso daí aconteça. Ok? Essa é a ideia do modelo. Aqui eu fiz tudo manualmente. Alguns softwares, alguns solvers, algumas linguagens de modelagem deixam você fazer essa remoção usando callbacks, tá? Então, o Jump, originalmente, ele tinha um callback genérico para tudo, e aí ele começou a ter callbacks específicos. O Gurobi tem um callback, o Ciplex tem um callback. Estou usando o CBC, acho que ele não tem específico, mas mesmo que tenha, não vale a pena sofrer para explicar ele agora. Então é para você saber que caso você esteja fazendo isso no âmbito profissional, que você tem que realmente ter uma eficiência muito maior, você pode dar uma olhada e você tem callback para você fazer essa remoção aí, tá? Ainda assim você vai ter que fazer essa parte do grafo, então tem muito o que fazer. Beleza? Esse é o modelo de Dantzig, Fulkerson e Johnson. Usando essa ideia de remoção em loop, tá? Se você não fizer isso de uma vez só, ele é relativamente bem eficiente. Mas tem um outro modelo que também é bastante interessante, que é o modelo de Miller-Tucker Zemlin, o MTZ. E esse modelo é a mesma ideia lá de cima, você faz a mesma coisa, certo? Minimizar o somatório de x e j, c e j, somatório de x e j igual a 1, aqui em i, aqui em j, para todo j, para todo i. Essa é a parte igual. E aí a parte diferente é que você vai criar outras variáveis, você vai criar n-1 novas variáveis, e essas variáveis vão ter que satisfazer o i menos o j mais nx e j menor ou igual que n menos 1. E essas variáveis são inteiras de 1 até n menos 1. E elas começam no 2. Ok? Até o n. Essa é uma coisa nova, bem estranha a priori. São variáveis auxiliares. Você pode pensar nelas como uma maneira de ordenação. Elas meio que, se você tem uma ordenação, elas satisfazem isso, tá? E aí, nesse sentido, a variável u1 corresponde ao lugar de saída, e aí você consegue remover ela e fazer tudo em função dela. Originalmente você não usava isso, daí você fazia com todas, mas assim é mais fácil. E a graça é que, usando essas restrições, então aqui você tem todo J, colocar maior ou igual a 2, para não escrever o conjunto. Usando essas restrições aí, que não são uma quantidade gigantesca, é uma quantidade gigante, mas não é uma quantidade absurda, você não precisa fazer lazy nada daquilo, ok? Então, é um pouco mais complicado o motivo que funciona isso daqui, tá? Mas a ideia é que ela funciona. Então aqui você tem de novo como provar que se você tivesse um ciclo satisfazendo as outras restrições, essa restrição atrapalharia o ciclo.
Ela destruiria esse ciclo daí, seria impossível, tá? Para fazer isso, como você faz? Você pega, supõe que você tem um ciclo S e soma todas as restrições IJ para o IJ em S. Então você vai ter esse somatório de x e j aqui que vai dar o valor S. E aí esse o i menos o j você vai acabar somando para todas as pessoas e você vai ter um absurdo, tá? Resumindo, é isso, que parece muito mais simples assim, ou mais complicado do que parece. Ou você achou simples e é mais complicado do que isso, ou você achou complicado e é um pouco mais simples, tá? Não tem jeito, né? Óbvio, é complicado. Mas vamos implementar e ver o que acontece, que é a parte boa. A implementação começa como? A primeira coisa a fazer é você copiar o código antigo, porque ninguém é de aço. Neste nosso novo código, a gente vai criar variáveis u de 2 a n inteiras. E aí aqui a gente coloca u menor ou igual a u menor ou igual a qn menos 1. E você coloca essas restrições ui de 2 a n, j de 2 a n, ui menos uj, mais n vezes x de j tem que ser menor ou igual e n menos 1. Beleza? Essas são as restrições. Nesse caso, a gente tem que excluir explicitamente o x e i, tá? A gente está assumindo que ele é excluído explicitamente. E aqui ele já está excluído. Optimize, mesma coisa. Optimize de modelo. Pega essa solução. Arredonda ela para inteiro. E aí plota ela para a gente ver. Sem pressa. Ok? Então, lembrando que esse é um modelo novo, ele está compilando. E nesse modelo a gente está com n igual a 50, tá? Então a gente fez n igual a 50, ele tem de novas variáveis 49 e de novas restrições 49 ao quadrado restrições. Então, se você comparar com o que a gente tinha em cima, onde ele saia cortando tudo bonitinho, a gente não teria tantas restrições. Você vê que ele sofre bem mais. Eu vou ter que fazer um cortinho aqui para ver quanto tempo ele leva. E eu aguardei 3 minutos e aí acabou a paciência e eu cancelei. Então, só para você ver como ele estava indo, ele começou a fazer um monte de coisa. É o CBC, então ele não é muito forte, tá? Aí ele fala, eu tentei um monte de coisa, through problems, still too large. Aí ele, ok, now, não sei o que quer dizer nada disso. Mas se ele tá reclamando é porque coisa boa não é. E aí, eventualmente, eu cancelei. Isso daqui, aparentemente, é a melhor solução até o momento. Você pode notar que ele tem uma confusão aqui, então com certeza não é a melhor solução. Se você comparar com esta, é a melhor, certo? Você vê que neste cantinho ali, ele faz direitinho e aqui tá bonito, aqui tá um cocôzinho, ok? Então vamos só mostrar que funciona, porque senão eu vou ficar parecendo que inventei um modelo. Espero que funcione. Vamos lá. Aí, tá indo e o. Olha, sofrendo. Então tá aí com 15 pontos ele fez e achou, tá? O U é este cara aí. Esse é o vetor de U. São valores inteiros. Vou ordená-los. Denses array, ok. Value.data. Eu sorteio eles. Os valores de U são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ou seja, ele é um vetor com a ordem que as coisas são visitadas. Tá bom? Eu confesso que eu não sei o suficiente. Não é um modelo que eu fui atrás muito. Eu nunca tinha visto ele durante minha graduação ou após, qualquer coisa assim. Eu só aprendi ele já depois orientando as pessoas, né? Então, assim, eu não tenho certeza se isso é verdade sempre. E também não fui ver. Mas, pelo menos comentam que isso aqui acontece. Não sei se acontece sempre, mas acontece. Então é uma coisa interessante. Eu sei que pelo menos o contrário é verdade. Se você tiver a ordem, você colocar a ordem, ela é factível.
Agora, eu não sei se a ordem ótima, a solução ótima dá a ordem nos fatores U. Isso que eu não fui ver. Se você sabe, já deixa nos comentários aí, que aí já me informa. De preferência com um ou uma referência, beleza? Ajuda a preparar as próximas aulas também. Bom, esse é o MTZ, certo? O modelo MTZ. Você viu aí que ele tem o problema de criar muitas variáveis para você. Você vai falar assim, então ele é pior mesmo. Não necessariamente. Em algumas situações ele não é pior, você consegue fazer ele ficar melhor. Quais? Não sei. Eu confesso que eu também não fui atrás, porque aí já entra nos detalhes. Mas o que eu vi é que tem situações que vale a pena usar um, vale a pena usar outro. O, o modelo de Danzig, para mim, é mais legal. Eu gosto mais. Enfim, tenho essa inclinação aí. Mas talvez ele seja melhor para esse tipo de problema. E aí, aqui no nosso caso, a gente está fazendo o caixeiro viajante, clássico, tradicional. Então, assim, ele funcionou muito bem nesse nosso caso que a gente colocou aqui. Mas dependendo da estruturação, ou se as arestas não são exatamente distâncias, pode ser que o MTZ seja melhor, ok? Então, o vídeo de hoje a gente viu o Cacheiro Viajante e a gente viu duas formulações dele. Falei bastante, o vídeo ficou gigantesco. Eu sinto muito, espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu, por favor, me ajuda dando like, compartilhando, apertando o sino, todas essas coisas que você conhece do tradicional YouTube aí, para a gente tentar chegar a 1000 inscritos em 2021, ok? Deixa nos comentários que modelos que você quer ver, que problemas você quer ver. Estou pensando em alguns modelos avançados agora, já estamos considerando algumas coisas compostas. Tem alguns na minha cabeça que eu estou pensando em fazer. Se tem alguma coisa que você tem curiosidade, alguma área específica, coloca aí para a gente ver se eu acho alguma coisa. Não vou prometer que vai ser logo, mas pelo menos considerar eu vou, ok? Então é isso, obrigado de novo e até a próxima. Tchau.